Olá a todos, Rafael Cerqueira aqui e nesse vídeo eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível o que é depressão. E se você chegou nesse vídeo porque você estava pesquisando sobre depressão no Google, Facebook, alguma coisa assim, se você acha que sofre disso, procura um profissional, não perde tempo. Quanto antes trata, antes você fica melhor. Meus contatos profissionais estão aqui na descrição do vídeo, precisando de qualquer coisa, pode contar comigo. Beleza, antes de explicar exatamente o que é depressão, eu preciso explicar uma faceta, uma coisa básica sobre o comportamento humano. Toda vez que a gente tem um sucesso, a gente tem um acerto, vamos chamar assim de uma forma bem simples. Toda vez que a gente tem um acerto, nós tendemos a fazer aquilo de novo. Então, toda vez que a gente tem uma resposta para o ambiente e essa resposta a gente julga ela satisfatória, a gente continua fazendo. Então, por exemplo, se você já teve animal em casa, alguma coisa assim, você vai entender. Então, o seu cachorro, ele veio, sentou, fez uma coisa super bonita, você foi lá e fez um carinho nele. Ele está aprendendo que toda vez que ele fazer aquela determinada coisa bonita, ele vai ganhar um carinho. Outra coisa, da mesma forma que você costuma dar bom dia para as pessoas, você só continua fazendo isso porque você tem um ganho com isso, você tem um sucesso, ou você ganha um bom dia, ou você ganha uma gentileza, um outro cumprimento. Então, coisas positivas, né, respostas positivas no nosso dia a dia fazem com que a gente faça isso cada vez mais. Então, pensando bem básico, sucessos e acertos fazem com que a gente seja empurrado, motivado a fazer mais coisas. Contudo, entretanto, né, pensando no inverso, se a gente tem frustrações, se a gente tem erros ou, sei lá, coisas que a gente considera que não foram tão legais no nosso dia a dia, a gente tende a não se comportar mais. Então, se você, por exemplo, vai lá e coloca o dedo na tomada e toma um choque, se aquilo foi uma frustração, né, aquilo te machucou, você tende a não colocar mais o dedo ali. Se você, por exemplo, gosta de uma pessoa, você liga para ela, ela não te atende, você liga para ela, ela não te atende, você tende a parar de ligar para essa pessoa. Então, quanto mais sucessos, a gente é mais motivado, e quanto mais frustrações, a gente vai deixando de agir. E por que eu expliquei tudo isso? A depressão, ela é um quadro que, falando de termos, lógico que eu estou tentando conversar com pessoas que são mais leigas, né? Mas depende de uma predisposição genética, depende de alimentação, depende da nossa rotina, mas um dos fatores principais é que na depressão a gente tem uma quantidade sucessiva de frustrações. Então, várias pequenas partes da nossa vida, elas vão recebendo essa conotação prejudicada. Então, você tem um emprego que você não gosta tanto, então é como se fosse uma meia frustração, ou então você está passando por problemas conjugais e aí você coleciona frustrações disso. E aí você passa por frustrações financeiras, você passa por frustrações, sei lá, de coisas que você gosta de fazer e não consegue, ou de coisas que você está tentando e não está alcançando. Então, a soma, quanto mais você está se frustrando, mais o seu organismo está falando: olha, amigão, para, não faz mais isso, vai devagar. E quanto mais a gente vai se frustrando, mais a gente vai parando. A gente vai parando de agir, a gente vai parando até de sentir. Por isso que pessoas com depressão, a gente não pode medir depressão com tristeza, porque a tristeza ainda é uma reação para o mundo. Agora a depressão não, a depressão ela já é um sofrimento que vai além da tristeza, é um não sentir, né? Então você vê que a pessoa, quando ela tá nesse quadro, né, ou as pessoas dizem que tá nesse quadro, ela não quer se levantar da cama, ela diz não ter energia para fazer coisas, até coisas que ela gostava de fazer. Ela não tem energia para sair, para trabalhar. Essa falta de energia, na verdade, é uma resposta do organismo a todas as frustrações que essa pessoa teve. Óbvio que depressão vai muito além disso. Diagnosticar depressão como um transtorno é algo bem mais complexo, e quem tem que fazer isso é um psicólogo, um psiquiatra, e às vezes esse diagnóstico em si ele é mais assim teórico, né? Ele vai ter mais um fim teórico do que um fim prático, mas para entender de forma básica, depressão é isso. É esse excesso de frustrações que a gente vai colecionando, né? E tentando falar de uma forma bem breve, por que às vezes isso acontece? Ou porque nós estamos em uma condição de vida
que realmente está levando a gente a várias frustrações, ou a gente está colocando desafios muito grandes na nossa frente. E aí um desafio muito grande, ele vai gerar uma frustração. É por isso que quem trabalha com motivação, trabalha com pequenos degraizinhos que a pessoa vai alcançando de pouquinho em pouquinho. Bem, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouquinho o que é depressão para você que está assistindo. Se você ficou com mais dúvidas, manda mensagem para mim, meus contatos estão aqui na descrição. E eu escrevi um e-book falando sobre ansiedade. O nome do e-book é Ansiedade Nossa de Cada Dia. E tá bem explicadinho o que é ansiedade, como que a gente pode lidar com isso no dia a dia. E o link para download gratuito está aqui na descrição do vídeo também.